O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: ficai atentos, para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará recompensa. Quando orardes, não sejais como hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará recompensa. Quando jejuares, não fiques com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto, para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai, que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará recompensa. Palavra da salvação. Eu quero ser. Coloque a mão no coração. Jesus amado, como barro nas mãos do oleiro, rompe minha vida, faz-me de novo. Eu quero ser. Eu quero ser um vaso novo. Mais uma vez, eu quero ser. Eu quero ser. Vai levantando tuas mãos, Jesus amado. Jesus amado, como barro nas mãos do oleiro, como barro nas mãos do oleiro, rompe minha vida, faz-me de novo. Eu quero ser. Eu quero ser.
Mais alto tuas mãos. Rompe minha vida, força. Rompe minha vida, faz-me de novo. Eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Amados, eu gostaria de começar essa homilia de hoje falando para vocês onde começou esse costume nosso de celebrar a Quaresma. Depois da morte de Jesus, nosso Senhor tinha dito para eles na última ceia que todas as vezes que eles celebrassem a Eucaristia, partissem o pão, que fizessem em memória dele, ele estaria presente, certo? Todo mundo concorda? Então tá bom. Está lá em São João capítulo 13 até o 17. Muito bem. Depois, no século II, a igreja começou então a celebrar o Tríduo Pascal. Eles faziam 2 dias de jejum, passavam um dia inteiro, e no último dia até a meia-noite, quando então eles tinham a vigília pascal e aconteciam os batizados daqueles homens e mulheres que estavam se preparando para se entregarem a nosso Senhor Jesus Cristo, para ter uma vida com Cristo. Só que vejam, com o tempo foi passando, e eles foram notando que não era suficiente 2 dias somente de preparação para algo tão importante como é a Páscoa. Então, no século, por volta do ano 350, começa a tradição da Quaresma na igreja, dos 40 dias. E aí a igreja começa a viver como os 40 dias que Moisés passou no deserto, como os 40 anos que Moisés passou no deserto, como os 40 dias que Noé passou no meio da tempestade, até que a água fosse reduzida. O número 40 sempre está na história da salvação. Jesus também foi para o deserto e passou 40 dias. Nesse tempo de 40 dias, ele foi tentado pelo demônio, muitas vezes. Mas ele se preparava para iniciar ali a sua missão verdadeira ali, de redenção da humanidade. Então vejam, ao longo do tempo o Espírito Santo vai guiando a igreja, e a igreja vai percebendo que precisa se preparar de maneira melhor. Nós chegamos no nosso período de preparação. Do ano de 2022, começamos o período penitencial, onde nós temos que pedir perdão a Deus dos nossos pecados, onde nós temos que verdadeiramente fazer exercícios espirituais para que nós possamos mudar de vida, certo? Esse tempo é um tempo da gente fazer ascese. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Se a pessoa quer ficar forte, ela tem que fazer o quê? Vamos lá, fiz uma pergunta. Malhar. Tem uns que vão malhar, mas não vão ficar, amém. Mas vai tentar, não é? Alguma coisinha vai mudar. Se você quer emagrecer, você precisa fazer o quê? Regime era bom, parar de comer, não é? Ou seja, exige de nós um esforço, certo? Se você quer crescer em alguma coisa na vida, você quer chegar a um objetivo, o que você tem que fazer? Você tem que se esforçar. Então vejam, para ser santo, nós precisamos de 2 coisas: da graça de Deus em primeiro lugar, porque sem ela nós não somos nada. Jesus Cristo disse: sem mim nada podeis
Repitam: sem mim nada podeis. Diga: sem Jesus eu não posso fazer isso. Então nós temos que nos esforçar, certo? Este é o tempo. Esse é o tempo de você se esforçar para vencer maus costumes em você, para vencer vícios em você, porque é um tempo favorável. Nós vamos ver isso na liturgia. Hoje nós começamos com a leitura do profeta Joel, que diz assim: voltai para mim de todo o vosso coração. Veja a palavra do Senhor que hoje nos chama: voltai para mim com todo o vosso coração. Diga para quem está do teu lado, diga: volte para Deus de todo o teu coração. Se esforce para voltar para Ele. Diga assim: com jejuns, lágrimas e gemidos. Agora olha para mim. Aí ele vai dizer assim, ó: rasgai os vossos corações e não as vestes, e voltai para o Senhor vosso Deus. Ele é benigno e compassivo. Gente, quando nós temos que rasgar alguma coisa é porque a gente não está conseguindo abrir, é ou não é? Olha, quando eu recebo às vezes um presente, vem de alguma forma que é cheio de laço, cheio de coisa, e quando demora demais para abrir, eu não tenho paciência, eu vou lá e rasgo. Está difícil de abrir. Quando Deus fala assim: rasgai os vossos corações, é porque tem algo dentro de você aí que está difícil de abrir, porque tem quarto fechado, tem lugares que Deus não conseguiu chegar, e Ele está pedindo para você rasgar, para você dar acesso, para que Ele possa entrar, e Ele possa transformar essa situação. Ele é benigno e compassivo, paciente e cheio de misericórdia. Olha só: benigno, compassivo, paciente e cheio de misericórdia, inclinado a perdoar o castigo. Ele não quer te castigar, Ele quer que você mude sem que Ele precise fazer nada a mais do que você pode fazer. Esse é um tempo que Jesus chama você para voltar para Ele, rasgar o coração. E rasgar o coração é rasgar algo que está fechado, algo que está escondido, algo que está guardado. Neste tempo que nós estamos vivendo, é uma palavra tão forte. Sabe por quê? Porque nós estamos fechados no nosso orgulho. Nós vivemos um tempo onde a humanidade está fechada no seu orgulho, onde cada um vive a sua vida e a gente não se preocupa com o outro. É ou não é, meus filhos? Olha, tem uma música do Eugênio Jorge que dizia assim: a paz que é tão sonhada, cantada em canções tão lindas, só chegará até vós quando ouvirdes a voz do Senhor. Nós estamos assustados com algo que está acontecendo no mundo. Nós estamos num perigo iminente de uma guerra. Eu confesso para vocês, está todo mundo prestando atenção? De todas as guerras que eu já vi acontecer, do Estado Islâmico, a guerra do Golfo, do Afeganistão, eu nunca vi um momento onde parece estar tão iminente um acontecimento ruim. E aí nós começamos a nos questionar o seguinte: por que que essas coisas acontecem? Por que que um país se coloca contra o outro? E aí eu vou começar a voltar e perguntar assim: por que quando o povo está entrando na igreja, outros começam a buzinar? Por que quando alguém parou no semáforo e demorou um pouquinho, você já começa a xingar? Por que quando você vê alguém com dificuldade, você já começa a reclamar? A paz que nós queremos entre países, antes de tudo, precisa começar a acontecer
dentro do nosso coração. A irmandade que nós queremos entre nações, prestem atenção no Padre, antes precisa começar a acontecer dentro do coração do homem. Se você não entender que quem está do teu lado é teu irmão, se você não entender que quem está perto de você, que é diferente de você, ele é filho de Deus como você, essa paz que nós queremos jamais vai ser alcançada. Sabe por quê? Enquanto Deus não tiver acesso ao teu coração, Ele não será capaz de mudar você, e não mudando você, Ele não consegue transformar a humanidade. Amém, meus filhos? Olha, preste atenção numa coisa, o que Jesus está dizendo é o seguinte: tanto a palavra dele foi pregada, tanto a palavra dele foi anunciada, infelizmente, nós não escutamos essa palavra e nós estamos nos fechando a ela. Hoje o que Jesus quer de você é que você rasgue o seu coração para ouvir a voz dele, para deixar ele transformar você, para trabalhar dentro de você, e para que você possa sufocar, para que você possa matar a tua vontade de fazer somente aquilo que você gosta, mas você comece a olhar para o lado e a perceber os que estão perto e a trabalhar para aquilo que é coletivo. Nosso Senhor, em todas as vezes que falou, Ele dizia o seguinte: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Amém? Vocês estão entendendo, gente, o que o Padre está falando? É que assim, eu estou pregando aqui, mas tem uma movimentação e o Padre precisa prestar atenção num monte de coisa. É a câmera, é o som, é o meu retorno, que está dando um pouquinho de microfonia, o desejo de estar perto de vocês e não conseguir, e querer que você entenda a palavra. Então vejam, rasgar o coração, por quê? Porque se nós continuarmos vivendo, eu estou dizendo assim, nós do Ocidente, se a gente continuar vivendo no orgulho, como nós estamos vivendo, nós vamos acabar com a nossa civilização. O Império Romano, ele acabou-se, porque ele pensou em si próprio. Tantos impérios acabaram no mundo, quando eles pensaram em si próprio e não pensaram nos outros. Não há casamento que sobreviva quando o esposo não está aberto a pensar na esposa e nos filhos. É verdade ou não é? Nada acontece. É preciso se abrir ao outro. Gente, são atitudes pequenas que precisam ser mudadas na tua vida. Então, amados, prestem atenção. São atitudes pequenas que nós precisamos mudar. Às vezes de você ver uma pessoa que é mais idosa e dar o lugar para ele. Às vezes de você perceber que alguém está sofrendo e estender a mão para essa pessoa. Às vezes você está cansado e você gostaria de sentar, mas você vê uma pessoa que é idosa, dê o lugar para essa pessoa. Nós fomos nos fechando a tudo isso, e só queremos olhar para o nosso umbigo, e nós estamos começando a sermos insensíveis. Deixa eu falar uma coisa para vocês, tem países que estão fazendo o seguinte: não tem mais problema se você roubar até uma certa quantia, tá? Estão sabendo disso? Pois está acontecendo. E aí o que está acontecendo no mundo é o seguinte: as pessoas não querem trabalhar, elas vão, roubam a quantia que elas querem, o restante elas estragam, e tem países que estão começando a virar convulsão social. Um grande problema. Preste atenção, sempre nós vamos bater na mesma coisa, no eu, na pessoa, no fechar-se a si próprio. Pare com isso, se abra. Faça uma pergunta: você é orgulhoso? Você é egoísta? É onde Jesus está querendo tocar. Quando você só pensa em você, você não consegue pensar no próximo. Se abra para amar o teu próximo. Hoje no Salmo 50 nós dissemos assim: criai em mim, Senhor, um coração que seja puro, e dai-me de novo um espírito decidido.
Vamos repetir? Criai em mim um coração que seja puro e dai-me de novo um espírito decidido ao quê? Decidido a fazer a vontade de Deus e não a tua vontade. Amém? Muito bem. Então, meus filhos, nós temos que ter esse espírito decidido a fazer a vontade de Deus e não a nossa própria vontade. Enquanto isso não acontecer, não vai haver conversão no nosso coração. Uma coisa que eu queria pedir para vocês, e sintetizar, porque às vezes a gente quer falar bonito, mas a gente precisa falar o coração do homem. Faça uma quaresma que seja diferente. Uma quaresma que procure mudar o teu coração. Gente, eu estive pensando, hoje eu fiz uma meditação e mandei para a fraternidade toda. Nossa Senhora em Fátima pediu uma única coisa: rezem um rosário pela conversão dos homens. Por conta da reza do rosário, Portugal não foi atingido na Primeira Guerra Mundial e também não foi atingido na Segunda Guerra Mundial. Mais do que palavras para convencer o homem, as orações fazem muito mais que isso. Eu não sei o que vai acontecer, não posso afirmar nada, mas eu sei de uma coisa: os tempos estão adiantados. É possível perceber que o Senhor está para voltar e nós não podemos continuar do jeito que nós estamos vivendo. Amém? É preciso que você viva diferente e você tenha a decisão de parar de viver para o teu egoísmo e você comece a viver para nosso Senhor Jesus Cristo. Para Cristo e para o irmão. Para Cristo e para o irmão. Para Cristo e para o irmão. Como que você tem que viver? Amém? Você tem algum irmão, uma pessoa próxima de você aí? Olha aí para essa pessoa e diga: eu preciso viver também para você. Marido e mulher, pensem nisso. Olha, eu não suporto meu marido, homem chato. Por que que Deus fez eu me casar com esse sujeito? Para viver com ele, para ser santificado por ele. Padre, mas é difícil. Seja santificado por ela. Ô mulher ranzinza, padre, pelo amor de Deus, abre teu coração, rasga teu coração. Amém? Ah, teu filho está te dando problema. Olha a oportunidade para você se santificar. Olha a oportunidade para você confiar no Senhor. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Que você não se afaste do Senhor, que você possa estar próximo da face dEle, e que o Espírito Santo dEle possa te acompanhar, para que haja verdadeira conversão no teu coração. Eu disse que para a gente se converter, a gente precisa se esforçar. E aí vem as práticas da quaresma. 3 práticas para que você possa mudar. Primeira, o jejum total ou parcial. Escolha um dia da semana para jejuar. Às quartas ou às sextas-feiras a igreja pede. Sendo que no período de jejum, a gente precisa se manter em oração. Ah, padre, eu vou jejuar, não vou fazer mais nada. Não, você está trabalhando? Continua trabalhando. Mas você se mantenha junto de nosso Senhor Jesus Cristo. Inicia o jejum com Ele e finaliza com Ele, certo? Certo ou não, gente? Me falem, se vocês não entendem, fala: padre, não entendi, tá? Não é pecado. Então, tem que jejuar. Tem padres, sobretudo nos anos 70 e 80, que não valorizaram mais o jejum. Tem que jejuar. Porque o demônio só sai do nosso coração muitas vezes quando nós jejuamos. Nós só mudamos algumas situações na nossa vida se a gente se coloca em jejum. E quem disse isso não fui eu, foi nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe uma coisa que o demônio fez e que a igreja aceitou? Por um tempo, o demônio quis que nós acreditássemos que ele não existia.
E quando nós fizemos isso, ele entrou nas famílias, ele destruiu as famílias, ele destruiu os casamentos, ele encheu a gente de droga e nós estamos aí do jeito que estamos. É verdade ou não é? Agora é hora de combater. Sabe como que ele age? Tentando você. Sabe como que ele age? Sabe, colocando uma piriguete na tua frente, ou colocando um rapaz que anda todo amarrado, sei lá, grudado, alguma coisa, sei lá. Minha gente, é cada calça. Ó, para os homens daqui, hein, por favor, hein? Gente, vão me larguecer essas calças, que é isso? Sinceramente, eu ia perguntar para o rapaz que veio no retiro, não perguntei. Se ele estiver me vendo, me desculpa. Mas como ele entrou na calça, não sei. Eu fico pensando como seria. Se eu puxasse algum lugar ia estourar, porque não ia dar. Não é? Não tem condições, minha gente. Escuta, a gente tem que ver uma questão, sabe, o pudor. Onde nós estamos vivendo o pudor? Por que você tem necessidade? Desculpa, deixa eu perguntar. Por que nós temos a necessidade de querer se mostrar tanto? Para não ficar chato, pergunta para quem está do teu lado, diga assim: por que você quer se mostrar tanto? Parei. Amém? Então, dá uma controlada, compra uma saia um pouquinho maior, né? A calça um pouquinho mais larga. Ah, padre, eu estou com uma calça muito larga, então coloca uma camiseta comprida. Ninguém é obrigado. Se você é casado, você já tem para quem mostrar. Ninguém precisa ver. Estão entendendo? Não tem jeito. Quem é católico aqui? Levante a mão. Ah, que beleza. Católico tem uma fé que tem que ser colocada em prática. Porque a fé sem obras, ela é... Fé sem obras é morta. Se você quer se converter, vai ter que mexer até mesmo na tua roupa. Se você quer se converter, vai ter que mexer na tua moral, entendeu? Se você quer se converter, você tem que parar de fumar maconha. Se você quer se converter, você tem que parar de cheirar cocaína. Quer se converter, você tem que parar de beber cachaça. Não adianta, porque senão Satanás vai te matar e Jesus quer te dar a vida. É simples assim. Tem que mexer conosco. O jejum me ajuda a transformar o meu coração. Vamos jejuar. Posso fazer uma abstinência também. Tira uma coisa que te custa. Gente, eu tirei algo que me custa muito. Oração. Reze mais. Eu fiz a proposta de rezar o rosário. Nós hoje começamos. Não é fácil, são 4 terços durante o dia. Para quem trabalha, não é fácil. Mas se não der para rezar o rosário inteiro, se você rezou 2 terços, 1 terço, Nosso Senhor já vai ficar feliz. É ou não é, gente? Então assim, faz o propósito de pelo menos rezar o terço todos os dias. Terceira coisa, a esmola. Ajudar quem é pobre. Você conhece uma pessoa que está passando necessidade? Vá ajudar. Mas não dê aquilo que você não quer. Às vezes a gente quer ajudar, a gente fala assim: ah, eu tenho isso, eu não gosto mesmo, eu vou dar. Não é assim. Filho, dê aquilo que é digno. Se tem uma família que está passando dificuldade, que estão desempregados, vai lá. Se você tem condições de fazer uma compra, faz uma compra. Tem criança gosta de Danone, gosta de bolacha. Eles talvez não tenham isso. Sabe, vai lá e faz um agrado. Por que só no final do ano? A gente não olha para o lado? A gente não vê quem precisa? Eu não tenho jeito, de verdade. Cheguei no retiro de carnaval, acho que foi. Tinha um senhorzinho, era tarde da noite, eu estava esperando as jovens irem embora porque o Uber estava demorando. Aí chegou um senhorzinho, eu vi que ele tinha tomado umas biritas, não é?
estava com as latinhas na mão, falou assim: padre, eu nunca roubei, eu prefiro pedir. Tenho 3 filhos. E ele falou assim: olha, eu só quero alimento, não quero nada. A gente ia deixar o homem sem alimento? A gente tinha recebido naquele dia 15 cestas, não foi? Nós estávamos com dificuldade. Aí peguei e falei: vai lá, pega uma cesta. Vou fazer o quê? Se ele fez errado, o problema é meu, aí é dele. Mas a minha parte eu preciso fazer. Gente, se tem uma coisa que toca a minha carne, é que ver uma pessoa passando necessidade, eu tendo e eu não ajudar, é muito orgulho. Não dá. A gente não pode ficar com o coração duro desse jeito, não. É preciso quebrantar o coração. É o que Nosso Senhor está falando. A proposta do jejum é que você economize esse dinheiro para que você dê para a pessoa que está precisando. E se você puder, você pegue o envelope que está com você e você faça uma contribuição, que é para uma obra de caridade, que é para salvar almas, que é a construção da Igreja Santa Faustina. Jejum, oração e esmola quebrantam o nosso coração, para que nós possamos fazer a vontade de Deus. Amém? Então vamos começar hoje com força, mas não só por força. É pela graça do Espírito Santo que nós seremos aquilo que Deus quer. E pode ter certeza que se você jejuar, rezar, quantas graças Deus vai operar nessa quaresma. Você confia nisso? Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor que nos dá essa palavra. Olha, tem uma coisa linda. Este tempo de quaresma é profundo demais para mim. Nós vamos ter toda sexta-feira via sacra. Nós somos chamados ao silêncio. E daqui 40 dias nós vamos cantar glória a Deus. Sabe por quê? Porque nosso Senhor está ressuscitando o nosso coração, mas um dia vai ressuscitar a nossa carne. E nós vamos viver gloriosamente na presença de Deus por todos os dias de nossa vida. Que Deus conceda essa graça a você, que haja ressurreição agora, mas sobretudo na última hora, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo.